Semana retrasada nós falamos sobre discernir a próxima estação. O que significa discernir a próxima estação? Hoje eu vou te mostrar alguns conceitos bíblicos da maneira de Deus trabalhar. Deus, na verdade, Ele nunca nos coloca numa estação nova sem antes nos apontar para onde nós estamos indo, tá? Então, discernir a próxima estação nada mais é do que perceber o que Deus está fazendo antes que aconteça. Ou seja, a gente ter a percepção espiritual de conseguir compreender o movimento que Deus está fazendo no nosso meio antes que a coisa aconteça. Por quê? Porque se a gente entra numa estação sem estar preparado para ela, a gente acaba não vivendo as promessas de Deus para aquela estação. Então, é muito importante a gente entender para onde nós estamos indo e o que essa próxima estação vai exigir de nós, tá bom? Então, essa próxima estação, na verdade, é ter a sensibilidade para a gente captar as instruções de Deus para esse novo tempo, os ajustes necessários, as percepções que o Espírito Santo vai liberando sobre esse novo ciclo. E quando eu digo próxima estação, eu estou falando acerca de uma comunidade de fé, a nossa igreja, aquilo que Deus está apontando para o próximo ano, para as nossas vidas. Na primeira ministração, eu mostrei que Deus ele nunca muda uma estação sem antes avisar. Na verdade, toda próxima estação dá um sinal, né? Você pode perceber, quando está para vir chuva, a gente percebe o movimento da natureza. O vento vai ficando mais forte, o céu vai escurecendo, sempre há sinais daquilo que vai acontecer. Então, a natureza já nos mostra, já nos dá essa percepção do que está por vir. E Deus ele trabalha da mesma forma. Deus ele sempre vai mostrando, vai dando avisos daquilo que está por vir. Por quê? Deus ele sempre prepara, direciona e alinha o nosso espírito para o tempo que está chegando. Então, é importante a gente entender que uma virada de calendário é um alinhamento também para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Então, muitas vezes a gente tende a tirar o pé no restinho que falta do ano, achando que acabou e que está tudo bem, e isso, na verdade, é um grande erro de muitos. Quando a gente tira o pé no finalzinho e já relaxa, a gente perde o gás para começar bem o próximo ano, para começar bem o próximo ciclo. Então é muito importante a gente saber dosar as nossas energias. Eu sempre digo o seguinte, gente, não precisa correr, sair que nem um doido, correndo, desesperado para fazer as coisas. Vai caminhando, 1% a cada dia é o suficiente. 1% a cada dia é o suficiente para que você possa evoluir, crescer, amadurecer, né? Ter a sensibilidade de que coisas novas estão chegando e você precisa estar com energia para o que está para vir aí para frente, em nome de Jesus. Tá? Então, discernir é exatamente isso. É não querer entrar no novo ano apenas pelo calendário, né? Tem muita gente que vai nessa morosidade que eu estou percebendo, aqui inclusive na nossa igreja, vai até depois do carnaval. Porque começa o ano, aí vai indo, e na hora que percebe, já foi 3 meses do ano, acabou. Por quê? Baixou um pouco a intensidade no último mês do ano, aí janeiro entrou, é janeiro, né? Aí tem aquela coisa de ser mais devagar ainda, porque é férias, não sei o quê, aí fevereiro tem o bendito, quer dizer, o maldito do carnaval, aí a pessoa vai, aí quando vai ver, já foi 3 meses embora. Aí já é Páscoa, aí já é ressurreição, aí é aqueles que morreu, ressuscita, para a honra e glória de Jesus. É assim que funciona. Sim ou não, gente? A gente percebe esse movimento, sabe? Essa coisa que vai amarrando a vida de muita gente. Então, a gente precisa se manter sempre com energia para que a gente possa fazer, né, em atividade, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, cumprir o nosso propósito, continuar buscando a presença de Deus e tudo mais. Então, é muito importante a gente entrar consciente, na próxima estação consciente, alinhado, preparado com aquilo que Deus já liberou para a nossa vida como igreja, né? Para a nossa vida como comunidade de fé. E quem não tem essa percepção de discernimento de tempo, acaba entrando com uma mentalidade antiga. Ou seja, entra com a mentalidade do que já passou no novo. E aí, gente, não tem como viver o novo com a mentalidade velha. Né? Você precisa se desprender do velho para viver o novo. Então, muitas vezes, preso lá atrás, não consegue viver o que a próxima estação está trazendo para você. Tá? Então precisa discernir, tem que aprender a viver o novo com clareza, com maturidade, debaixo da direção de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender a identificar os sinais de uma nova estação, ok? Nós vamos aprender com a Bíblia como identificar esses sinais da próxima estação. Êxodo capítulo 13, versículo 3 diz assim: Então Moisés disse ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a sua mão poderosa. Vamos ler junto esse texto em nome de Jesus? Vamos lá? No 3, você vai ler comigo em nome de Jesus? Então vamos lá, 1, 2, 3. Então Moisés, lembrem-se desse dia
Porque o Senhor... Amém. Glória a Deus. Olha só que interessante. Esse texto, ele está literalmente narrando uma nova fase na vida do povo de Deus. Esse texto, ele faz parte de uma transição. Esse texto, ele vai operar entre duas eras, o novo e o velho, o passado e o futuro. Esse texto marca uma transição de fase, uma nova fase na vida do povo de Israel. Ou seja, um novo tempo está começando na vida desse povo. Moisés agora, ele vai dar uma instrução para o povo. A instrução é o seguinte: comemora um novo tempo que está prestes a iniciar na vida de vocês. Então vamos comemorar, vamos comer pão sem fermento, vamos celebrar a Páscoa, porque Deus está nos levando para um novo tempo. A história bíblica diz que o povo de Deus foi escravizado no Egito. Enquanto José era governador do Egito, você sabe como que o povo de Deus chegou no Egito, né? Quem sabe me dizer? Qual foi a porta de entrada do povo no Egito? Quem foi o primeiro? José. José chega no Egito como escravo. De escravo ele se torna governador, e governador no Egito, ele está ali governando sobre todo o Egito. Os irmãos dele vêm para o Egito pedir ajuda, ele ajuda os irmãos e ele recebe uma cidade para abrigar Jacó e os seus irmãos. E os israelitas começam a crescer, se desenvolver. A Bíblia diz que o povo de Deus era um povo poderoso, era um povo numeroso, mas infelizmente era um povo que não sabia desfrutar do número e do poder que eles carregavam. Eles eram limitados na mente. Eles se deixam viver na condição de escravo. Então, José coloca os irmãos, os israelitas, em posição de honra, para que eles pudessem se desenvolver, crescer, e eles estavam crescendo. Só que o que acontece? José morre. A partir do momento que José morre, o novo faraó desconhece a história de José, percebe esse povo diferente, esse povo estrangeiro, em terra egípcia, crescendo, e o que o faraó vai fazer ali? Vai escravizar esse povo, vai colocar um fardo pesado. Vocês querem continuar aqui no Egito? Então vocês vão ter que trabalhar para a gente. E o povo aceita isso com muita facilidade. Então agora, esse povo, ele está sendo dominado pelos egípcios, que estavam temendo ser dominado pelos israelitas dentro das suas próprias terras. Os israelitas, então, eles vão trabalhar de maneira escrava. Os egípcios vão começar a oprimir os israelitas. Agora, a carga é bruta, o trabalho é pesado, muitos impostos, e eles se tornam escravos, ou seja, não tem para onde fugir. Agora, o negócio é o seguinte: vocês vão ter abrigo, vão ter morada, vão ter uma comida simples ali, alguma coisa, né, para comer e não passar fome, porque você precisa ter força para poder trabalhar, né? A mão de obra israelita foi o que construiu o grande império do Egito. Aí, a partir daí, eles vão ali ter direito à comida, vão ter direito a uma moradia básica e vão ter que trabalhar muito. E muito, se quiser, comer alguma coisa, tá? Nessas condições, esse povo, ele vai permanecer por cerca de 430 anos. 430 anos. Um povo que nasceu para governar, está sendo escravizado e está vivendo como escravo. Agora, é importante salientar uma coisa aqui, gente. Esse povo, ele vai ficar preso no jugo da escravidão por muitos anos. Por que que fica preso? Porque estão acostumados, eles se acostumaram com a vida que eles estavam vivendo. Eles já estavam acostumados, eles não se posicionam para viver algo novo, algo diferente. Um povo grande e numeroso, vivendo como escravo durante muitos anos, e estava bom para eles viver daquele jeito. Estava tudo bem, vive como escravo, está tudo bem, a gente tem alguma coisa para comer. Eles se acostumam com aquilo. A história vai mostrar que eles se acostumam, eles não conseguem se libertar do velho, porque toda vez que Deus mostra uma próxima estação, eles vão olhar para trás, eles vão falar assim, ó: lá no Egito nós tínhamos comida. Moisés, você tirou a gente daqui para a gente morrer de fome no deserto. Moisés. Então, o tempo inteiro, eles estão olhando para trás. Era Deus levando eles para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, e eles estavam preocupados com a cebola do Egito o tempo inteiro. Aí o que acontece? Muitos anos depois, esse povo vai começar a se lamentar, esse povo vai começar a chorar. Eles vão se lembrar da promessa de Deus para a vida deles. Deus tinha feito uma promessa para eles, uma promessa de terra prometida. Então eles vão começar a clamar ali a Deus, né, para que Deus cumpra essa promessa ainda na vida deles. Era da vontade de Deus levantar um Moisés. Era da vontade de Deus levantar um líder, um libertador, alguém que pudesse tirar aquele povo daquela condição, levar aquele povo para a próxima estação, libertar esse povo da opressão dos egípcios, daqueles 400 e tantos anos. Mas a grande questão é que enquanto esse povo não tem a consciência da vida que eles estavam vivendo, Deus não poderia mover o sobrenatural em favor deles. Gente,
Eu falo muito sobre isso. Domingo passado eu falei muito sobre a questão da consciência. Se a gente não for tomado por uma consciência espiritual, a gente vai ficar vivendo a mesma vida, um ciclo de muitos anos e anos e anos e anos e anos, e nada acontece, nada acontece. Por quê? Porque precisa destravar na mente, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos viver uma verdadeira transformação. E essa transformação, ela começa na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Domingo eu falei sobre disciplina, foco e outras coisas mais. E eu sei que, tem gente que tem a capacidade natural de ser uma pessoa disciplinada. Tem gente que tem a capacidade natural de estar debaixo de uma rotina e fazer com que essa rotina seja produtiva. Mas tem gente que não tem gente que tem muita dificuldade. Então, para quem tem dificuldade, vai precisar aprender a construir essa capacidade. Se você não carrega uma capacidade natural, você vai ter que aprender a desenvolver uma capacidade aprendida. Existem dois tipos de capacidade. A capacidade natural é aquela que já nasce na nossa essência. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma capacidade natural, uma habilidade para alguma coisa, sim ou não? Tem alguma coisa que você sabe fazer diferente dos outros? Sabe, tem gente que nunca fez um curso para cozinhar e cozinha tão bem, sabe, vai lá para a cozinha, faz uma comida maravilhosa. Tem gente que nunca costurou na vida, e pega um pano lá e vai costurar, e o negócio começa a ficar maravilhoso. Então tem gente que tem uma habilidade natural. Por exemplo, quando eu falo de habilidade natural, vamos falar aqui de uma coisa que todo mundo possa entender. Por exemplo, Ronaldo Fenômeno tem uma habilidade natural, sim ou não? Neymar tem uma habilidade natural, sim ou não? Eles jogam bola que parece que já nasceram com aquilo, né? E em contrapartida tem outros que é um esforço tremendo para chutar uma bola. Mas eles nasceram com essa capacidade. Agora, tem outros que não têm a mesma habilidade natural, mas conseguem desenvolver uma habilidade aprendida, uma capacidade aprendida. Isso você desenvolve como? Com foco, concentração, treinamento, fazendo as mesmas coisas todos os dias até aprender, né? Com treinamento você também consegue desenvolver uma habilidade. Então eu sei que a disciplina não é para qualquer um. Eu sei que o foco, a concentração não é para qualquer um. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas se tiver minimamente força de vontade, você também consegue. Fala para o crente do seu lado, você também consegue em nome de Jesus? Ninguém nasceu excelente. Ninguém nasceu cheio de disciplina. Quer dizer, tem uns que têm a facilidade, mas se você não desenvolver as suas habilidades, você não vai conseguir destravar. Então eu tenho falado muito sobre isso, a gente precisa ser tomado por uma consciência. O que o povo de Deus não entendeu? Eles tinham a promessa de governo, mas estavam vivendo como escravo. Por quê? Porque eles estavam limitados aonde? Aonde, gente? Na mente. Não tinha despertado a consciência de quem eles eram. Você é filho de Deus. Lembra para o crente do seu lado aí que ele é filho de Deus? Fala, você é filho de Deus. Filho de Deus tem acesso às promessas de Deus. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Olha só, todas as promessas de Deus para a sua vida. Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora a pergunta é, quem está desfrutando dessa vida em abundância de Jesus? Pergunta para o crente do seu lado, e aí, está desfrutando, crente? Posso ser profeta na sua vida? Se não está, vai desfrutar em nome de Jesus. Que Deus vai destravar a sua mentalidade em nome de Jesus, amém ou não? Aí Deus vai lá e levanta um libertador. Só que a missão desse libertador, preste bem atenção aos detalhes. A grande missão de Moisés nunca foi conduzir o povo à terra prometida. A grande missão de Moisés era tirar o Egito da mente do povo. A mentalidade egípcia estava impregnada na cabeça do povo. O povo vivia como escravo. Era uma geração nascendo, morrendo e nascendo e morrendo. A mentalidade era de escravo. Eles não sabiam ser outra coisa senão escravos. Aí Deus levanta um libertador. E a principal função de Moisés não era só libertá-los do Egito, ou seja, tirar eles ali geograficamente, sabe? Eu vou te tirar de uma terra e te colocar em outra terra, porque não adianta. Gente, não adianta. Deixa eu falar um negócio para você, em nome de Jesus. Você pode pedir, ai Deus, me coloque em posição de honra. Se você não estiver preparado para sentar numa mesa de honra, sabe o que acontece? Bate e volta. Se você não estiver preparado para o cargo que você está pedindo para Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai bater e vai voltar. Então, enquanto não tiver preparo para estar onde você quer estar, nem adianta pedir para Deus para estar. Por quê? Porque vai bater e vai voltar. Então, se o povo entra na terra prometida com a mentalidade de Egito, a terra era boa, mas ia ser escravo numa terra boa.
Você está entendendo isso em nome de Jesus? O povo era escravo no Egito, ia ser escravo na terra prometida também. Sabe por quê? Porque na terra prometida já tinha outros povos habitando na terra, e eles iam ser presas fáceis. Qualquer povo minimamente fortalecido na mente ia colocar o povo de Deus para ser escravo também. Qualquer cananeu lá da vida, qualquer jebuseu, qualquer um ali, ia dar problema para o povo. Por quê? Porque o povo tinha mentalidade de escravo. Por que o povo fica 40 anos no deserto? Alguém me responde isso em nome de Jesus? Porque não estava preparado ainda para acessar a terra prometida. A Bíblia nos ensina, isso aqui é muito simples, gente. Herança antecipada é igual a maldição. Dar uma terra para um povo que não sabe o que fazer com ela, é a mesma coisa de você, pega um menino menor de idade e dá um carro potente na mão dele e fala, toma meu filho. O menino não sabe nem dirigir. Aí você vai dar um carro com um motorzão ali, para o menino doido sair fazendo bobeira, vai se matar. Não vai dar certo. Entendeu? Então, a gente precisa primeiro preparar a nossa consciência. Primeiro, ter a consciência, preparar a nossa mentalidade, para viver as promessas do Senhor. Então, a gente quer mudar de ciclo, mudar de estação, crescer, romper, fazer acontecer, mas se não estiver preparado na mente, sabe o que vai acontecer? Vai bater e voltar. Ou seja, você vai ficar sempre preso no mesmo ciclo da escravidão, daquilo que te aprisiona, das suas impossibilidades, o tempo inteiro. Aí esse povo agora vai começar a se lamentar. E desse lamento vai surgir um clamor. Porque enquanto você está se lamentando, não vai mudar a sua vida. Agora, um clamor, sim, pode mudar a sua vida. Então, do lamento surge um clamor. Do clamor surge a intervenção de Deus para a vida desse povo. Aí Deus começa a trabalhar. Olha o que o texto diz em Êxodo capítulo 2, versos 23 e 35. 23, 24 e 35. Alguns anos depois, o rei do Egito, o faraó, morreu. Mas os israelitas continuaram gemendo por causa da escravidão. Eles gritaram pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E automaticamente vem para José. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Note uma coisa muito interessante aqui. Eles gritaram pedindo socorro e os gritos deles chegaram até Deus. O clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. E essa história ela vai continuar lá no Êxodo capítulo 3, que vai dizer assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, que era o seu sogro, que era sacerdote numa região chamada Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés nunca viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que aquele... Gente, deixa eu parar só para fazer um parênteses aqui, isso aqui é importante você entender. Qual que foi o espanto de Moisés em ver uma sarça pegar fogo? Por que ele ficou espantado? Se era algo tão comum, eu não sei se você sabe, mas no deserto uma sarça pegar fogo é algo comum. O que é uma sarça? É um espinheirozinho, um pezinho de planta seco. Imagina, um pezinho de planta que nasceu ali, morreu, ficou seco. O calor do deserto faz a sarça pegar fogo. Pega fogo, só que ela rápido se consome, acaba, pega e apaga. Agora, ver uma sarça pegar fogo, algo normal. Agora, o que não é normal é o fogo não apagar. É a sarça pegar o fogo, o espinheiro pegar fogo, né? Vinha aquela sarça ardente, mas o negócio não apaga. Aí Moisés ele olha e fala, que negócio esquisito é esse? Aí o texto vai continuar dizendo aqui, Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém ele não parava de queimar. Então ele pensou, que coisa esquisita, por que será que esse espinheiro não queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou no meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu, estou aqui. E Deus disse, pare e tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é um lugar sagrado. Por que Deus estava falando com Moisés desse jeito? Por que Deus estava pedindo para ele tirar a sandália dele para andar no deserto? O lugar era sagrado? Por que era sagrado? Porque Deus estava se manifestando ali? Por quê? Quem sabe me dizer que Deus mandou ele tirar a sandália do pé? Vamos lá, aula de teologia para você ficar mais animado em nome de Jesus. Fala, Israel. Você já ouviu minha ministração sobre isso, né? Glória a Deus. Está prestando atenção. Moisés, ele cresce aprendendo a linguagem egípcia. E toda vez que um egípcio vai se apresentar diante de uma santidade, entrar num templo sagrado, diante de um deus pagão, até mesmo um deus pagão, o que ele faz? Tira a sandália do pé.
para entrar diante daquele templo. Então, quando Deus fala com Moisés, tira a sandália que está no seu pé, Deus está falando com Moisés de uma forma que ele podia entender. Então, Deus estava se revelando a ele como um Deus, porque ele não tinha experiência com Deus até ali. Ele não tinha experiência, foi a primeira experiência que ele tem com Deus, assim, face a face. Então Deus primeiro se mostra e fala assim, ó, eu sou o santo, eu sou um Deus. Então você vai ter que se apresentar diante de mim. Ele percebe que ele estava diante de um Deus, porque Deus manda ele tirar a sandália do pé. Você entende que Deus ele se revela de uma maneira que todos possam entender? Deus ele é muito didático na sua fala. Deus não é um Deus de falar esquisito e não sei o quê, e ninguém entender. Deus ele fala de uma maneira, né, que todos possam entender. É claro. Vamos lá. Ah, pastor, mas você está falando isso, mas Jesus falava por parábolas e dificultava a vida de todo mundo. Mas isso aí é justamente para que gere interesse em aprender mais a palavra. Então, Jesus usa uma linguagem, né, ilustrativa por parábolas, que era justamente para chamar a atenção, para que houvesse assim, o que o senhor está querendo dizer com isso? Era tudo que Jesus queria ouvir do povo. O que o senhor está querendo ensinar com isso? Porque quando os discípulos falam, mas o que o senhor está dizendo? Aí ele diz assim, vocês que estão interessados em aprender, então a vocês serão revelados os segredos do reino de Deus que estão em oculto desde a fundação do mundo. Ou seja, para quem está interessado, Deus se revela. Fala para o crente que está do seu lado, está interessado, crente? Se tiver interessado, tem revelação de Deus para a sua vida. Se tem interesse, tem revelação, entendeu? Com interesse, Deus vai se revelando. E é por isso que eu falo, a gente tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. Mas eu não entendi, vou desistir. Não, muito pelo contrário, continue interessado, porque Deus ele vai se revelando a você, e vai revelando segredos, né, espirituais a pessoas. O apóstolo Paulo ele nos ensina que as pessoas carnais não conseguem discernir as coisas espirituais. Então nunca perca o seu tempo discutindo com quem não é espiritual, porque tem gente que não é espiritual, não sabe o que a gente está falando. A gente vai falar para eles, é como se a gente estivesse falando uma outra língua, né? Essa questão, de você vir para a igreja, domingo, e não sei o quê. Tem gente que vai criticar isso a vida inteira, porque é carnal. Gente carnal não entende gente espiritual. Isso não é uma crítica aos carnais, eles só estão cegos. É como se estivesse com escamas nos olhos. Eles não estão enxergando. Então não se aborreça você, seja você diferente. Ao invés de perder o seu tempo, ficar discutindo, brigando com quem não entende as coisas do Espírito, continua fazendo o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque no momento oportuno essas pessoas vão olhar para você e você é que vai ser a referência para elas. É você que vai ser a grande referência, vai olhar e vai falar assim, rapaz, sua vida mudou, né? Está valendo a pena passar os domingos lá na igreja, está valendo a pena ir para o culto de ensino, aprender a Bíblia, estudar a Bíblia. Nossa, eu achei que agora você era um bitolado, você só queria saber de Bíblia e não sei o quê, mas você está diferente, né? Você entendeu? É assim que faz a diferença, gente. Perde seu tempo discutindo, perdendo tempo não. Vamos continuar aqui. Aí Moisés diz, né? E Deus continua dizendo, eu sou o Deus dos seus antepassados. Deus agora está se apresentando a ele. Então Deus fala, tira a sandália do teu pé, Deus se revela que é um Deus. E agora Deus vai começar a se apresentar. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido por socorro, por causa dos seus feitores. Sei o quanto estão sofrendo, por isso eu decidi para libertá-los do poder dos egípcios, e vou levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Uma terra boa, uma terra rica, onde moram os cananeus. Olha o que Deus está falando. Gente, olha como Deus ele é didático. Eu vou levar para uma terra que já tem habitante, mas a terra é de vocês. Ou seja, vocês vão ter que conquistar a terra. Vou libertar e vocês vão ter que conquistar. Então Deus ele está sendo didático, ele está falando, estou levando para uma terra que já tem habitantes lá, cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios estão maltratando o meu povo. Agora venha, eu vou te enviar ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Olha que coisa linda, Deus ele vai levantar um libertador. Esse libertador agora tem a incumbência de se posicionar, tirar o povo de Deus daquela posição de opressão espiritual também, daquela situação. Só um milagre realmente para tirar aquele povo, e Deus vai começar a operar milagre no meio do povo. A gente precisa entender uma coisa, gente, os milagres eles só acontecem quando não existe mais possibilidade de intervenção humana. Eu sempre te explico isso aqui, o milagre, você só, pensa bem, Tiago capítulo 4, ele vai falar o seguinte, Tiago ele vai dizer, pede e não recebe porque não sabe pedir, que pede mal. Tem gente pedindo por milagre, enquanto ainda tem possibilidade de fazer alguma coisa.
Milagre é assim, Deus ele opera um milagre quando não tem nenhum por cento mais de possibilidade de intervenção humana. Ou seja, a hora que você olha para a situação e fala assim, ó, enquanto tem mais o que fazer, aí você clama por um milagre. Está entendendo isso em nome de Jesus? Enquanto tiver a oportunidade da sua operação, de você fazer alguma coisa, deixa eu dar um exemplo, vamos facilitar a sua vida. Quem é casado aqui? Seu marido está difícil, está complicado, ou sua esposa, está vice-versa. Está difícil, está uma luta, aí você já está clamando por um milagre. Mas Deus ele só vai operar milagre no seu casamento quando não tiver mais nenhum por cento de chance de intervenção humana. Ou seja, enquanto você puder fazer alguma coisa para salvar seu casamento, Deus ele não vai colocar a mão. Porque tem coisa que nós precisamos aprender a fazer, e tem coisa que Deus é que vai fazer. Então, por exemplo, né, eu sempre digo o seguinte, se você quer realmente salvar uma casa, salvar um casamento, alguém tem que ter a consciência de assumir a responsabilidade. Então, por exemplo, o casamento está lá, está ruim, a coisa não está fluindo, não está acontecendo. Aí fica o marido colocando a culpa na mulher, a mulher colocando a culpa no marido. Então, o problema é porque ele é muito ignorante. Não, o problema é porque ela não sei o quê. E aí fica essa guerrinha, e aí fala, Deus, faz um milagre, pastor, ora por mim. Não vai mudar. Sabe quando vai mudar? Quando alguém assumir a responsabilidade. Eu sempre falo isso, quando alguém falar o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu tenho a consciência do quanto eu estou falhando no meu casamento, eu tenho a consciência do que eu posso fazer para salvar esse casamento, e a partir daí, você fazendo a tua parte, Deus ele vai operando ao seu favor, mas, primeiro você faz a sua parte, tá bom? E aí você clama por um milagre, Senhor, olha, eu mudei. Então, por exemplo, trazer consciência é isso, é quando você olha para você e você fala assim, ó, eu tenho sido grosso com a minha esposa, ou eu tenho sido grosseira com meu marido, né? Você também não coopera para a coisa fluir, aí você está, Deus faz um milagre em quem? Agora, quando você toma consciência, assume a responsabilidade, muda suas atitudes, aí Deus opera um milagre do outro lado, entendeu? Agora, se você ficar, Deus faz um milagre nele, aí a resposta de Deus é, muda você primeiro, que aí depois opera um milagre nele. A hora que você toma consciência das suas atitudes, aí Deus ele começa a operar um milagre do outro lado, aí Deus começa a trabalhar do outro lado. Então assim, gente, isso é assumir a responsabilidade da vida. E posso te falar um negócio? Está na hora de você assumir a responsabilidade da sua vida. Parar de terceirizar a culpa. A dificuldade é porque o meu pai não me deu oportunidade, é porque minha mãe não me deu oportunidade, é porque o pastor não olha para mim, é porque, e tem um monte de porquê. Não, meu filho. Você tem que aprender a construir as suas oportunidades. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Todos tiveram a oportunidade de tocar em Jesus, mas ela foi a única que tocou de um modo diferente. Estava ali uma multidão de gente tocando em Jesus, mas a maneira como eles tocavam Jesus era buscando por multiplicação de pão e peixe. Eles queriam os milagres ali, aquelas coisas que Jesus podia fazer na terra por eles. Aquela mulher percebe Jesus como filho de Davi. A divindade, ela percebe Jesus como filho de Deus na terra. E ela vai fazer algo diferente dos outros, ela vai tocar nele de uma maneira diferente. Então aquela mulher construiu uma oportunidade no meio de uma multidão. A grande verdade é que nós precisamos nos destacar no meio de uma multidão. A multidão faz as mesmas coisas e querem resultados diferentes. A multidão faz as mesmas coisas o ano inteiro e quer resultado diferente. Agora, as pessoas que vão se descolando da multidão começam a fazer coisas diferentes. Fazendo coisas diferentes é lei da semeadura. Você vai colher frutos diferentes. Se você planta sementes novas, automaticamente você vai ter acesso a uma colheita nova. Então, entrar no próximo ciclo é mudar a nossa mentalidade. Se quiser viver o melhor daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida no próximo ano, em nome de Jesus. Tá? Então não adianta ficar clamando por milagres, você pode fazer alguma coisa. Enquanto você puder fazer algo por você, Deus faz um milagre na minha saúde. Se depende de você sair para fazer uma academia de manhã, uma caminhada, uma corridinha, né? Quer um milagre, mas não quer parar de comer doce, não quer parar de se entupir de gordura, aí fica pedindo milagre, Deus fala, e a sua parte? Quando é que você vai fazer? Vira para o crente que está do seu lado e fala, você está entendendo isso? Moderação no Natal, hein? Nas comidas aí que você vai comer, em nome de Jesus. Lembra do pastor Vitor falando com você, pega leve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém ou não? Aí o que acontece aqui? Moisés, ele recebe as instruções, se apresenta diante do faraó do Egito, vai lá, fala qual é o plano de Deus para o povo de Deus. Fala,
Deus tem um plano na vida desse povo. Fala para o crente do seu lado, Deus tem um plano na sua vida. Só que aí, o faraó, que significa o opressor, o sistema opressor daquela época, que aponta espiritualmente para Satanás. Então, quando a gente olha, a Bíblia tem dois tipos de interpretação. A interpretação literal e a interpretação espiritual. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia também como um apontamento profético e espiritual. Então, eu olho para a Bíblia e eu estou enxergando um faraó, um homem que oprimiu o povo de Deus. Hoje, nós temos o inimigo que tenta com todas as forças oprimir o povo de Deus. Então, um sistema opressor que aponta para um sistema opressor espiritual, escravizando o povo de Deus. Aí, Deus manda dizer, vai lá e fala dos meus planos para esse povo. Aí, Deus tinha um plano para aquele povo. Só que o inimigo, ele não vai entregar de mão beijada, porque ele fala, tá bom, o senhor tem um plano para ele, mas eles vão ter que agora alinhar a mentalidade deles. Vai ter que ter um alinhamento de mentalidade para que, então, esse plano venha fazer valer, ou seja, venha acontecer na vida desse povo. O povo judeu era responsável por toda a mão de obra egípcia. Olha só. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai enviar alguns sinais dele, para com esse povo, porque o plano de Deus nunca pode ser frustrado. Deus manda dizer, eu tenho plano para esse povo. O plano de Deus nunca vai ser frustrado. Se você cooperar, então, acontece mais rápido. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você cooperar, a coisa flui. Aí Deus vai enviar alguns sinais. Você está cansado de saber que são as pragas do Egito e tudo mais. Um novo tempo, um tempo de Deus para a vida do povo. Ninguém seria capaz de frustrar os planos de Deus. Nem mesmo o grande faraó do Egito. O Egito naquela época era o centro das atenções. Era o país mais rico e o mais renomado da época. Então vem os sinais, as 10 pragas. E foi somente na última praga que então o faraó decidiu libertar o povo de Deus. Quando Deus toca no filho dele, ele decide libertar. As 10 pragas são sinais que antecedem um novo tempo na vida do povo. Ou seja, Deus disse, esses 10 sinais, essas 10 pragas vão ser os sinais de um novo tempo. Queira você ou não, Satanás, queira você ou não, faraó, esse povo vai viver as promessas. Aí Deus manda ali os sinais, ok? Um povo que só conhece escravidão, vida difícil, jugo, impossibilidade, mas Deus resolve presenteá-los com liberdade. Vamos lá. Esse texto bíblico que a gente acabou de estudar um pouquinho, ele aponta para um novo tempo, para a vida desse povo. Esse povo agora, Deus estava querendo acolher esse povo para viver debaixo da mão dele, debaixo do favor dele, na terra prometida. Deus já tinha um destino, Deus já tinha traçado um destino para esse povo. O destino desse povo agora seria Canaã, a terra prometida, Canaã. Ou seja, Deus tinha uma promessa para todos eles. Agora, quando a gente fala em terra prometida, a gente não está falando de vida fácil, não. Amém? Terra prometida não é vida fácil. Fala para o crente que está do seu lado. Terra prometida não é vida fácil. O que o povo estava esperando? Redes, deitado e anjos com água de coco servindo eles. Deus fala assim, tem uma terra prometida, mas lá tem os jebuseus, os heveus, os perezeus, os cananeus, os zeus todos lá. A vida não ia ser fácil, mas a promessa de Deus é, estarei com vocês. O que Deus fala para Josué antes deles pisarem na terra prometida? Diga comigo, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. É o que Deus fala para Josué, seja forte, meu filho, vai lá, enfrenta os inimigos, enfrenta as dificuldades, enfrenta as lutas com força e com coragem. Não desanima, seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. Deus não falou que ia ser fácil. Ah não, fala para o crente que está do seu lado, Deus não prometeu facilidade. Para de reclamar, ai Deus, eu achei que ia ser mais fácil. O quê? Para onde Deus quer te levar, tem um preço a pagar. Está entendendo isso? O que Deus quer fazer nas nossas vidas, para onde Deus quer nos levar, nos conduzir, a gente tem que pagar um preço. Gente, uma coisa que eu posso afirmar para você ao longo dos meus 45 anos, ao longo da minha trajetória e da minha história, não tem vida fácil. Você precisa conquistar o direito de usufruir das bênçãos de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força.
A salvação é dada, é presente. Reino é conquistado. Repete comigo, salvação é presente. Reino é conquista. Reino de Deus é conquistado. Conquistado à força. É todos os dias você fazendo o que tem que ser feito. Mesmo quando você está sem vontade, mesmo quando você está desanimado, mesmo quando você está triste, você vai para cima, faz a coisa acontecer, é no desânimo que você vence. A Bíblia nos ensina, né, que se a gente se mostrar fraco no dia mal, se a gente fica frouxo no dia mal, ficar com cara de desânimo, é nesse dia mal que a gente tem que ir para cima, é nesse dia mal que a gente tem que acreditar, é nesse dia mal que a gente tem que, sabe, Deus, vem comigo, sozinho eu não consigo. Seja honesto com Deus, fala com Deus de maneira honesta, fala, Deus, sozinho eu não consigo, mas eu vou na tua força. Aí por isso que a gente fala, a igreja também é lugar de comunhão. Você precisava ter pelo menos um amigo de Deus, um amigo de Deus, de verdade, não esses crentes mais ou menos aí de... Crente. Porque o crente mesmo, sabe o que ele vai fazer? A hora que você estiver desanimado, ele vai falar, não desanima não, meu filho, Deus tem algo lindo para a tua vida, vamos junto, não para não, teu propósito é lá, vamos junto em nome de Jesus. Você precisa ter um amigo assim. E se você tem, valoriza. Amém ou não? Amém. Você tem um amigo crente de verdade? Então, glória a Deus, diga glória a Deus pelo meu amigo crente. Isso, porque quem tem um amigo de Deus, é aquele amigo que vai falar, não desiste não. Aquela pessoa que só vai, que muitas vezes o amigo ele não vai falar o que você quer ouvir, né? Não é só o que você quer ouvir, o amigo vai falar o que precisa ser dito, para que você continue firme fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Então não ia ter facilidade na terra prometida. Deus estava querendo colocar o povo em posição de honra, mas Deus não estava prometendo nada fácil. Deus estava dizendo o seguinte, vai ter que conquistar. Quer conquistar o direito de reinar? Vai ter que trabalhar bastante. Vai ter que enfrentar os inimigos, vai ter que subir o monte, lutando as guerras, e vai vencer em nome de Jesus. Fala para o crente do lado, você também vai vencer em nome de Jesus. Então, para que Deus pudesse honrar esse povo ia precisar entender o propósito de Deus e o tempo de Deus. Antes de Deus te honrar, você precisa entender o tempo e o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa entender o tempo e o propósito de Deus para a sua vida. Uma grande mudança ali ia precisar ser feita, uma grande mudança. Quando eu falo em mudança, eu não estou falando só em geografia. Não era Deus tirando o povo do Egito e conduzindo pelo deserto até chegar em Canaã. Não é isso. Eu acredito que a mudança geográfica foi a menos importante. Porque a Bíblia nos ensina que um povo abençoado, onde ele pisa, mesmo que a terra seja maldita, por conta de um povo abençoado, a terra se torna bendita. Então não era só uma mudança de geografia. Tem gente que às vezes fala, eu não sou bem sucedido no Brasil, eu tenho que ir para os Estados Unidos para que lá eu seja bem sucedido. Aí vai chegar nos Estados Unidos e vai perceber que o problema, aí vai para a França e depois vai para onde, e vai ficar rodando o mundo inteiro e depois vai descobrir que a questão não está na terra. A questão não está aonde se pisa, a questão está em quem pisa. Quando você toma posse, quando você entende, quando você se descola da maldição original e você passa a andar debaixo de obediência, você se descola da maldição original, a maldição de Adão, que é uma maldição onde o homem pecador pisa numa terra boa e essa terra boa se torna uma terra ruim. Mas o homem obediente, ele pisa em qualquer terra e Deus vai fazer ele prosperar. Quer exemplo disso? Vamos lá. Quem quebra a maldição de Adão é Abraão. Aí a gente vai ver uma parte da história, o filho dele, Isaac, cavando poços em lugares áridos, secos, deserto. E ele cava o poço e o que acontece? Brota água. Ou seja, os filisteus estavam ali, domínio da terra, e o poço estava entulhado. Um homem abençoado desentulha os poços e brota água. Você percebe que aonde uma pessoa abençoada chega, ela bota a mão e prospera? Onde uma pessoa abençoada chega, ela faz a coisa acontecer. Uma pessoa que carrega na sua essência a bênção, para onde ela vai, ela prospera. Ela pode ir para o pior lugar do mundo, um lugar onde ninguém prospera, essa pessoa vai prosperar. Então Deus queria mudar a maneira do seu povo agir, Deus queria mudar a maneira do seu povo pensar. Por quê? Porque a todo momento,
o povo hebreu caía no mesmo ciclo. A Bíblia inteira, principalmente no Antigo Testamento, vai mostrar, e principalmente na época dos juízes, que aí fica mais fácil da gente entender o ciclo do povo. O povo cai em desobediência, essa desobediência gera maldição, aí esse povo clama, aí Deus intervém, aí esse povo agora é abençoado, aí a próxima geração vem e desobedece, aí cai na maldição de novo. Então esse ciclo ele vai se repetir muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ao longo da Bíblia esse ciclo vai se repetindo. Deus o tempo inteiro com a sua infinita misericórdia vai dando oportunidade para o povo se levantar, se voltar ao Senhor, então vem o decreto, vem o juízo, aí Deus manifesta a misericórdia, aí o povo volta a fazer, a agradar o coração de Deus, aí Deus bota a mão, aí esse povo é abençoado, aí na hora que o povo é abençoado, aí o povo esquece quem Deus é. Está ouvindo? Na hora que o povo é abençoado, na hora que Deus tira da lama, na hora que Deus tira ali da situação financeira ruim, na hora que Deus restaura o casamento, na hora que Deus dá oportunidade, o irmão compra uma casinha na praia, um apartamentinho na praia, uma kitnet na praia e tchau, Jesus. É assim ou não? Vocês estão quietinhos, né? É bom que está refletindo, né? Entendeu como é que funciona? É assim. Pelo menos ao longo da Bíblia inteira, foi assim. E não fica pensando que você é diferente do povo da Bíblia, não. E nem eu sou. A misericórdia de Deus é que nos mantém de pé. Viu? É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. É o nosso desejo de servir a Deus que nos mantém de pé. Que a gente é tão fadado aos mesmos erros. Nós somos seres humanos, né? Então a gente precisa entender que quem está de pé, né, que vigie para não cair, para que não caia. Então muitas vezes a gente tira um pouquinho o pé, tira um pouquinho a mão, e aí é a hora que o inimigo fala, entendi, achei. Aí é justamente ali que ele vai te manter aprisionar. Aí você entra para a sua escravidão. Para uns, essa escravidão pode levar algumas semanas, alguns meses, alguns anos, para outros até centenas de anos. Ou seja, a pessoa morre preso naquela escravidão. O povo foi nascendo e morrendo numa geração de escravos. Nascendo e morrendo, geração e geração e geração e geração de escravo. Aí, Deus ele vai fazer alguns sinais, mostrando uma nova estação. Eu acredito que esses sinais de Deus, eles vão realmente mostrando o novo para o povo, é mais ou menos, fica atento para o que eu estou fazendo, para onde eu estou te levando. Eu tenho dito muito nas minhas pregações nos últimos dias, que Deus está nos levando para um tempo, para uma dimensão, para um outro nível, a gente precisa estar ligado no que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos, não dá tempo, graças a Deus, de contar, de muita gente que está destravando a consciência, destravando na mentalidade, né? E coisas grandiosas acontecendo. Então, em nome de Jesus, fica ligado no que Deus quer fazer na tua vida. Não tira a mão do arado, continua servindo, fazendo a vontade de Deus, sabe? Segue firme em nome de Jesus. Então, esse povo não está enxergando os sinais que Deus está fazendo, os sinais que estão antecedendo essa nova estação. Enquanto eles não conseguem enxergar esses sinais, eles ou estão ignorando, porque tem gente que prefere ignorar também, né? Tem gente que finge que não está vendo o que Deus está querendo fazer, né? E aí começa a ignorar. Aí uma nova estação prestes a acontecer e muitos não estão enxergando e outros estão ignorando, ou seja, entrando no ouvido e saindo no outro. E aí é onde eu bato muito na tecla que a gente precisa buscar conhecimento de Deus. A gente precisa buscar conhecimento de Deus, a gente precisa levar Deus a sério. A gente precisa levar a nossa vida com Deus a sério. Ontem eu fui na formatura da minha filha e eu confesso que chegou uma hora que eu falei, gente do céu, que molecada... Abençoada, a molecada perdida, gente. A maioria, assim, sabe, quer nada com... Eu falo assim, gente, se o futuro da nação depender disso, o que vai ser da nossa nação? Com essa molecada que não quer nada com nada da vida. Leva tudo na brincadeira. Tudo na brincadeira, tudo na brincadeira, tudo na piadinha, tudo na gracinha. Eu ficava olhando assim, aquilo me dava... não tem reitor, diretor, professor nesse colégio, porque sangue de Jesus tem mais poder. Na minha época, tudo bem que eu estou ficando velho,
mas eu vou lembrar da minha formatura. O professor, a professora responsável lá pela formatura falou, ó, os meninos vêm vestidos assim, as meninas vêm vestidas assim. Não inventa moda não, hein? Senão não vai formar. Os meninos vão entrar para se formar com os óculos que tampam até o nariz, assim. Eu falo, que desgraça, cadê o pai desse infeliz? E não é um óculos de grau, não. É um negócio que, eu não sei o nome daquilo. Eu falei, gente, é sério um negócio desse? Assusta. É um povo que vai levando a vida assim, sabe? Vai levando aí a vida, vê para onde vai dar. Deus precisa levantar uma geração diferente em nome de Jesus. Deus precisa ressuscitar um povo aí diferente, sabe? Ó, a minha oração é para que em 2000... eu vou falar. Ô Jesus. A minha oração é que Deus pegue um bocado de profeta aqui, que não abre a boca mais para nada, e leve para o vale de ossos secos. Porque lá, você vai ter duas opções. Diga qual, pastor? Ou abrir a tua boca e profetizar, é aquilo que Deus te chamou para fazer, ou vai virar osso. O que você escolhe? Vai me falar que prefere virar osso que sangue de... É necessário Deus levar para o vale. É necessário Deus levar para o vale. É necessário. Porque o lugar de formar crente, justamente, é deserto, é vale. É esse lugar que forma crente. É esse lugar que separa, que faz separação das ovelhas e dos bodes. É esse lugar que muda caráter e gera transformação. Não é que 2026 vai ser um vale, não, mas se necessário for, Deus levar para o vale de ossos secos para você aprender a profetizar, ou profetiza ou vira osso, porque a tua casa, Jesus, tem que falar isso. Tua casa muitas vezes está perecendo porque tu não abre a boca lá para fazer uma oração. Teus filhos não têm direção, sabe por quê? Porque não tem um pai, não tem uma mãe que se envolve com as coisas de Deus, que busca na palavra de Deus direção. É por isso que tem uma geração tão fraca, uma geração tão omissa, uma geração tão ruim. A gente, em nome de Jesus, precisa se posicionar, igreja. Precisa se posicionar em nome de Jesus. Tende a piorar esse trem que a gente está vendo por aí. Tende a piorar. Tende a piorar. É assustador. Chegar numa formatura, né, uma transição, aonde os meninos deveriam estar virando homens, estão se portando como crianças. Está vendo? Tudo faz parte. Deus vai mostrando coisas assim nos mínimos detalhes, aonde meninos, adolescentes, jovens, deveriam estar virando homens, estão se portando como crianças. Bebezinhos, criancinhas, menininhos de 10, 12 anos, acho que nem isso. Uma nova estação iniciando, a fase adulta, o início de uma faculdade, escolher uma profissão. Eu estava lá sentado e eu ficava olhando e eu falava assim, pelo comportamento aquele ali não vai dar em nada, aquele ali só o sangue do cordeiro, aquele ali vai dar bom. Ó o menininho, quietinho, concentrado, diferente. Aquele ali, teve uma mãe que me fez chorar. Eu lembrei da minha mãe. Chegou uma hora, colocaram um louvor lá, e uma senhora, provavelmente assembleiana, do manto. E ela olhou para a cara do filho dela, e o menino assim, o tempo inteiro sério, menino sério, o tempo inteiro. Aí ela olhou, aí teve uma parte da música que ela apontou para o céu assim, tipo, acredita, meu filho, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aí eu falei, eita Jesus, aí parte o coração, né? E o menino assim para a mãe dele, olhando com um olhar de admiração, eu falei, esse vai dar bom. Porque esse já aprendeu a honrar pai e mãe. Você está entendendo isso em nome de Jesus? É assim, Deus apontando para uma nova estação, onde aqueles jovens vão descobrir a profissão que vai sustentar a vida deles, que vai... E muitos ali talvez não sabem nem o que... Por quê? Porque estão levando a vida, entrando numa estação tão séria da vida, se portando como criança, olhando para o prezinho.
É assim, Deus vai mostrando. Até a música que os irmãos cantavam foi a música do prezinho. Ô, gente, é o sangue do Cordeiro. Eu falei, Jesus. Até a música foi do prezinho. Eu descobri porque a Johanna se formou agora no pré o quê? No pré 1. Ela falou, nossa, a mesma música que eu cantei lá, mamãe. A menininha tem quantos anos, a Johanna? 6. E tá, não foi nem para a primeira série ainda. Vocês estão entendendo, gente? Meu coração de líder é um coração que às vezes dói assim, sabe? Vamos, gente, pega aí, leva a sério e tal, em nome de Jesus, vamos fazer, sabe? Vamos agarrar com Jesus, vamos aprender a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo também, é assim, ó, a gente precisa entender algumas coisas. Lá em Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor o seu Deus, e vocês estarão seguros. Ouçam os seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Esse texto está falando de um líder religioso, de um profeta, de um líder da época. Aquele que Deus abre o entendimento e através dele, Deus direciona o seu povo. Olha só isso aqui. Eu comparo o líder, aquele que conduz o povo no caminho de Deus. Imagina, vamos ilustrar aqui para você entender. Imagina um prédio, ok? Então, o líder está lá na cobertura desse prédio. O líder ele tem uma posição, uma visão privilegiada do que está acontecendo nos andares inferiores. Então, ele está no último andar e ele está enxergando tudo o que está acontecendo ali embaixo. Ou seja, ele tem a capacidade de ver coisas numa perspectiva que o outro não consegue enxergar. Ele está enxergando, ele foi chamado para liderar um povo. Isso aqui não é questão de soberba, não, é uma questão de ser instrumento mesmo. É literalmente pessoas que Deus faz parar tudo para dedicar a vida para um povo, para uma comunidade, para instruir na palavra e tudo mais. O próprio Moisés trocou o principado do Egito pelo seu propósito. Moisés, ele poderia ter sido príncipe no Egito. Ele troca por um propósito. Ele deixa a oportunidade de ser príncipe na maior potência do mundo para ajudar o seu povo a ser liberto desse lugar de opressão. Aí num prédio está todo mundo ali na mesma dimensão, está todo mundo ali no mesmo prédio, na mesma era, no mesmo tempo cronológico, no mesmo prédio. Porém, estão em níveis espirituais diferentes, andares diferentes, cada um no seu andar, né? Cada um no seu andar. Eu sei que tem cristão aqui, tem gente aqui que está sentadinho no banco, que já tem um nível de conhecimento lá, outro que está chegando agora com nível de conhecimento, outros também que estão há muito tempo com nível de conhecimento aqui. É assim, cada um no seu nível de conhecimento. Cada um enxergando de uma maneira diferente. Então, quem está embaixo precisa prestar atenção em quem está em cima. E quem está em cima precisa mostrar para quem está embaixo o que ele está vendo de cima. Aquilo que o de baixo não está vendo ainda, o de cima já está enxergando. Aí Apocalipse vai nos ensinar o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. É o Espírito falando por meio dos profetas. E é por meio do Espírito que vem a revelação de Deus para a vida do povo. A gente também pode comparar o profeta como aquele que conduz o povo no caminho, que conduz o povo para essa próxima estação. Esse também pode ser um estilista de moda. Sabe um estilista de moda? É um negócio esquisito os estilistas, né? Você vai num desfile, já foi num desfile de moda? É uns negócios estranhos, você olha as roupas e fala, o que é isso? Você fala, gente, isso não faz sentido nenhum. Para esse tempo não faz mesmo. Porque normalmente os estilistas, eles pensam já no futuro. Eles estão olhando para a alta tendência, olhando para frente, olhando lá para o futuro. É umas roupas esquisitas. Antigamente, por exemplo, roupa rasgada era sinônimo de desleixo. Hoje em dia, tem uma calça desfiada. É moda, não é? É uma coisa descolada, é legal. Os estilistas, eles parecem que estão um tempo à frente da sua geração. Assim também são os profetas, os líderes. Deus levanta para conduzir o povo na terra, apontando para o futuro. É como mais ou menos o seguinte, num calor de 40 graus, calorzão. Aí vem o profeta, o estilista, com um casaco de neve. Aí você olha para aquilo e você fala assim, que loucura é essa? Está num calor desse e esse irmão está mostrando aí um casaco. O que ele está fazendo, gente? Ele está apontando para os sinais da próxima
estação. É alguém que tem uma visão aberta, enxergando coisas que Deus está querendo fazer na próxima. Deus ele sempre vai escolher um homem, como ele escolheu Moisés, para guiar e libertar o seu povo. Moisés foi o responsável por conduzir o povo até a terra prometida. E também foi o responsável por tirar do povo a mentalidade do Egito. E talvez essa tarefa de tirar o povo do Egito tenha sido muito difícil por conta dessa mentalidade do povo. Agora o povo que está vivendo escravo vai passar a viver debaixo da proteção e da provisão de Deus. Coisas que eles não tinham no Egito. Então Moisés está querendo fazer o quê? Gerar o quê? Diga, mentalidade. No meio do caminho, muitos queriam voltar para o Egito. Por quê? Não estavam acostumados ou preparados para viver debaixo daquilo que Deus tinha para eles. Agora, nota uma coisa importante nisso, gente. A proteção e a provisão de Deus para aquele povo não seria para sempre. Seria por um tempo, até que eles pudessem acessar a abundância do Senhor na terra prometida. Mas como que a gente consegue acessar a plenitude se não está nem acostumado a ser provido por Deus? O povo não estava nem acostumado a viver debaixo de proteção e provisão. Eles não estavam acostumados com maná, não estavam acostumados com a água brotando da rocha. Eles estavam acostumados a serem, diga, escravos. Você sabia que Noé ele foi chamado de louco na sua geração? Por quê? Porque Deus mostrou a ele um sinal de uma nova estação. Aí a geração inteira falou, maluco, louco, varrido, esse velho é doido. Deus falou assim para ele, constrói um barco, bem grande. Aí Deus dá as instruções para ele, e nesse barco Deus diz, você vai preservar a raça humana e os animais. Deus vai anunciar o dilúvio. Agora entenda uma coisa, Deus está dizendo assim, vai vir um dilúvio. O que é um dilúvio? O que é um dilúvio, gente? Você não sabe o que é um dilúvio, gente? Sério? Diga comigo, chuva muito forte. Por muitos dias, isso é um dilúvio, muitos dias de chuva. Aí Deus está anunciando um dilúvio. Um dilúvio que ia destruir toda a raça humana, que já estava corrompida pelo pecado. Agora, por que Noé foi chamado de maluco? Não existia chuva. Deus não só pediu para ele construir uma arca, Deus revelou algo novo que ia acontecer. Não existia chuva na face da terra. A humanidade não conhecia chuva. Construir um barco ali, normal, gente, existia rio, ele podia navegar, existia mares. Agora, Deus manda construir uma arca, um barco extremamente gigante, porque ia cair um dilúvio. Um dilúvio significa uma grande chuva. Não existia chuva. E Deus está mandando construir um barco que ia chover. Moisés, maluco. Ninguém conhecia chuva. Por isso que Noé é chamado, Noé é chamado de louco. Agora, presta atenção. Pastor Vitor, não existia chuva, mas a terra produzia frutos, sim ou não? E como é que produzia frutos se não tinha água? Porque a água é que ajuda a dar vida para a semente. Como que a plantação vinga? Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 6, diz assim, um vapor de água, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Deus fazia um vapor de água surgir do chão, mas o povo não tinha experimentado chuva ali. Ou seja, uma neblina subia da terra, regava as plantações, umedecia a terra e com isso tornava a terra produtiva para que ela pudesse gerar os seus frutos. Hebreus 11, 7 diz assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, chuva, que coisa que nunca se viu? Diga, chuva. Movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Movido por um santo temor, ele constrói uma arca para salvar a sua família. Não havia chuva na terra. Noé, ele foi avisado. Deus deu um sinal. Vai acontecer. Uma nova dimensão está sendo inaugurada. Uma nova estação está prestes a vir. Um novo tempo de Deus está prestes a vir sobre a humanidade. Chuva não existia. Uma chuva que jamais a humanidade tinha visto aquilo. Esse foi o sinal de Deus para a próxima estação, chuva. Agora, olha só, o mesmo vai acontecer com Moisés no Egito. Com Noé a arca, com Moisés no Egito.
Da mesma forma, Deus está falando com a gente de Deus hoje. Fala para o crente lá, Deus está falando com você, viu, crente? Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Fala com voz de profeta, um tempo de honra de Deus para a sua vida. Um tempo de prosperidade. E o combustível, gratidão. O combustível é a gratidão. Quer viver esse tempo de honra em 2026? Você vai precisar aprender a ser grato. Antes de você entrar nesse novo tempo, 2 coisas precisam acontecer para eu finalizar aqui. Mais 10 minutos? Pode ser? Vamos, né? Que já não vai ter culto domingo de manhã, então vamos aproveitar, né? E não vai ter culto porque o pastor não quer pregar não, tá? Vem falar que eu estou preguiçoso não. É porque os crentes não querem vir para a igreja. Tá vendo? Se eu fosse vocês, não posso falar isso não, eu vinha para o culto da manhã e ficava aqui na porta, aqui, o pastor não veio, vou fazer culto. Aí tem um crente, glória a Deus. Para você entrar na próxima estação, você vai precisar aprender ou permitir que a antiga estação saia de dentro de você. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, ó, para viver o novo, vai ter que tirar o velho. Não é trocar de marido, pelo amor de Deus. Não é isso. Toda vez que você estiver preparado para uma nova estação, o seu passado vai vir te confrontar. Viu? Toda vez que você estiver preparado para um novo tempo. Entenda uma coisa. Ó, quando o passado vier te confrontar, isso é um sinal de que Deus quer fazer algo novo na tua vida. A Bíblia diz que Deus vai dirigir esse povo pelo caminho mais longo. E esse caminho mais longo vai dar em frente ao Mar Vermelho. Por que que Deus está pegando o povo que era escravo e está conduzindo para o mar? Parecia um beco sem saída, gente. Por que que Deus está pegando e fazendo um caminho difícil, levando esse povo por terras distantes, e fazendo esse povo dar volta, mais volta, mais volta, e depois leva para o mar, e aí chega na frente do mar, e o povo fala, Moisés, e agora? O que que acontece aqui? Deus, primeiro, dirige pelo caminho mais longo, porque Ele está preservando o povo de uma guerra. Deus está tirando o povo da rota de outros povos mais fortes. Por quê? Quando aquele povo invadisse a geografia, que já tinha habitação, ia dar guerra. E o povo estava acostumado a ser escravo. Se eles fossem confrontar, eles iam morrer. Então Deus muitas vezes faz o caminho mais longo com você, para desviar dos inimigos, você fica reclamando que está demorando. Está entendendo isso ou não? Deus vai fazendo um caminho mais longo para tirar da rota dos inimigos. Porque Deus sabe. Talvez ainda você não esteja preparado para enfrentar aquele tipo de obstáculo, aquele tipo de inimigo. E aí Deus faz o caminho mais longo. Aí não reclama não, vai, deixa. Entenda o movimento de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Deus conhecia o povo, sabia que o povo não estava preparado. E por que Deus leva esse povo para o Mar Vermelho? Fala, por quê, pastor? Porque a velha estação ia morrer ali. Deus ia dar um sinal de que o novo ia ser novo, porque o velho ia ficar ali. Diga assim, existia um plano de Deus. Deus sabe o que está fazendo, sim ou não? Sim. Aí o que acontece? Moisés respondeu ao povo, Êxodo 14. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que Deus vai nos dar hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalma o seu coração. Fala para o crente do seu lado, acalma o seu coração, meu filho, minha filha. Deus está guerreando a sua guerra, fica tranquilo. Está de frente ao mar, está tudo bem, acalma teu coração. É sinal de uma nova estação para a sua vida. O povo desejava essa nova estação, mas Deus primeiro queria libertar esse povo da velha estação. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, antes da nova estação, Deus vai te libertar da velha estação. Faraó, ele se arrependeu, gente. E aí ele mandou homens e capturar o povo de volta para a escravidão. Só quando eles chegam em frente ao mar, eles veem algo sobrenatural. O sobrenatural é Deus abrindo o mar. O povo de Deus atravessando em terra seca. Aí, o Egito, a velha estação, que estava perseguindo o povo hebreu, para não deixar eles entrarem na nova estação, entenda isso, toda vez
que você, se colocar disposto a viver uma nova estação na sua vida, o seu passado vai vir tentando te confrontar para roubar a nova estação da tua vida. O passado vai bater na porta, só que você está aprendendo aqui que o passado, quando vier te confrontar, isso significa que é sinais de uma nova estação. Deus está elevando o teu nível. Quando Satanás usar a boca de alguém para falar assim, mas olha quem você era lá atrás, aí você fala, já entendi. Você está entendendo isso ou não? Porque antes era uma piriguete, era um bêbado, era um não sei o quê. Aí, falo bem, para trás de mim, Satanás, isso era um sinal de uma velha estação, mas Deus está me conduzindo agora para uma nova estação. Então, toda vez que algo novo de Deus estiver prestes a acontecer, o inimigo vai te perseguir, vai te confrontar. E Deus vai deixar você ficar num beco sem saída, viu? Que é para você entender que é naquele beco sem saída que Deus vai eliminar a velha estação da sua vida. A Bíblia diz que os egípcios entraram no mar, mas quando o povo hebreu atravessou, os egípcios entrou para pegar, o mar se fechou. E o que aconteceu? A velha estação chamada Egito morreu no Mar Vermelho. Fala para o crente do seu lado, acalma teu coração, Deus está guiando os teus passos, Deus está conduzindo os teus passos, em nome de Jesus. A antiga estação, ficou para trás. Fala para o crente do seu lado, ficou para trás. Acabou o jugo do passado, agora é hora de viver o novo de Deus. A estação que Deus preparou para mim e para você, em nome de Jesus. Vai, profetiza aí, seja crente em nome de Jesus. Para finalizar, para a gente entrar nessa nova estação, a gente tem que estar atento aos sinais. Diga comigo, atento aos sinais. Sabe o que Mateus 16 diz? Que os sinais perseguem aqueles que creem. Gente, deixa eu falar um negócio para você. A cada esquina Deus coloca um sinal para aqueles que creem em Deus. Deus vai mostrando o caminho e dando a direção. A cada momento, se você estiver atento, Deus está mostrando o sinal para você de onde Ele está querendo te conduzir. É assim no mundo espiritual, é assim no mundo físico. Antes de acontecer uma coisa, Deus ele sempre vai dar um sinal. Deus ele sempre vai preparar o teu coração para saber para onde Ele está te guiando. A natureza dá sinais. A quebra financeira dá sinais, sim ou não? Quando uma pessoa está quebrando financeiramente, é porque ela está gastando demais. Aí começa a vir a fatura do cartão, essa pessoa não consegue estar pagando, e o que está mostrando? Está tendo um sinal, se você não for equilibrado, vai quebrar. O divórcio dá sinal, sim ou não? Então fica atento ao sinal, em nome de Jesus. Porque depois é um tal de pastor, resolve meu problema. Eu falo, irmão, você maltratou a irmã o tempo todo. Veio nos aconselhamentos, o pastor falou, repetiu, falou de novo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, em nome de Jesus? Deus, ele vai dando, a vida vai dando sinal. O casamento dá sinal, a vida financeira dá sinal que vai quebrar, a natureza dá sinal. Deus o tempo inteiro está mostrando os sinais. Então fica atento, fala de novo para a pessoa do seu lado, fica atento aos sinais, em nome de Jesus. Se a gente olhar com atenção, a gente consegue enxergar os sinais. Sinal é um aviso para mudança de postura. Fala para a pessoa do seu lado, sinal é um aviso para mudar a postura. Para entrar na nova estação, tem que mudar a postura. A grande questão é que muita gente não consegue ver o sinal, muita gente subestima os sinais. O fato de ignorar não torna inevitável a tragédia nem o fracasso, viu? Quem ignora sinal, vê de perto a tragédia e o fracasso bater na porta. Quando eu ignoro os sinais, eu vou ter que arcar com a consequência da dor. Ignorei sinal, vou ter que arcar com a consequência da dor. Entende isso aqui, gente? As tragédias da vida começam literalmente quando a gente começa a ignorar sinal. A tragédia da vida começa literalmente quando você começa a ignorar os sinais. Ficar atento aos sinais é literalmente entender que esses sinais eles vão antecedendo os milagres de Deus para as nossas vidas. Para cada nova estação, Deus vai mostrando sinal. Para cada nova estação,
Resumindo, gente, Deus ele sempre vai ministrar a gente de maneira coletiva. Porque o que Deus quer é que nós tenhamos comunhão. Então Deus ele tem falado muito forte ao meu coração sobre algo que está por vir. A gente precisa estar ligado com isso, em nome de Jesus. Quem está ligado está vivendo. Quem está entendendo está acessando. Deus ele vai, levanta para direcionar um povo, uma igreja, uma comunidade para essa próxima estação. O que Deus tem falado muito forte ao meu coração é muito claro. Nós estamos batendo nas portas de um novo ano. Esse ano vai ser um ano de prosperidade e honra para muita gente. E você me conhece, sabe da seriedade, você sabe que eu não estou aqui para fazer gracinha com você, sabe que eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se não fosse pela vontade dEle, eu não estaria aqui há muito tempo. Se não fosse pela vontade dEle, de verdade, o preço que a gente paga para estar aqui, instruindo um povo, liderando um povo, direcionando um povo, é um preço alto. Se não fosse por um propósito, a vontade dEle, eu confesso, humanamente dizendo, eu já teria entregado esse comando aqui há muito tempo. Há muito tempo. Mas Deus tem falado muito forte ao meu coração. E o inferno vai torcer o nariz. Porque o inferno não quer que se acesse. O diabo vai torcer o nariz. Os inimigos vão se levantar. Porque tem um tempo de honra e prosperidade para a nossa igreja. Tem um tempo de honra, um tempo de prosperidade para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. E Deus tem falado ao meu coração que o combustível para esse tempo de honra e esse tempo de prosperidade chama-se gratidão. Gratidão. Fique atento aos sinais. Hoje começa o tempo da gratidão na nossa vida. A gente não vai esperar virar o ano para começar o tempo da gratidão, não. A gente precisa aprender a ser grato a Deus nos mínimos detalhes. Você já agradeceu a Deus hoje pelo pãozinho com manteiga que você comeu no café da manhã? Já agradeceu a Deus hoje por ter um amigo de verdade que te ouve quando você mais precisa? Já agradeceu a Deus porque, independente da dificuldade que você passou durante esse ano inteiro, você está de pé, você está vivo, você está bem? Ah, pastor, eu estou devendo. Deus pode mudar. Deus pode te dar direção para você conseguir resolver seus problemas. Mas você já agradeceu a Deus hoje? Muitas vezes a gente é ingrato demais. A gente reclama por tudo, de tudo, né? Você já agradeceu a Deus, né, de ter um pastor chato que foi puxando a tua orelha, chamando a sua atenção, te ajudando a andar para frente? A gente precisa ser grato. É o que Deus está falando. O ano da gratidão está chegando. Gratidão vai ser o sinal profético da próxima estação. Quer prosperar? Quer ser honrado por Deus? Gratidão. Fica atento, fica atento. O sinal da próxima estação chama-se gratidão.